Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo você, meu amigo, minha amiga que nos assiste por meio da TV Araçuaí. Hoje, segunda-feira, dia 11 de setembro, está no ar o nosso programa Iluminar. Segunda-feira é dia de nosso encontro, nosso momento aqui de reflexão, de aprofundamento da palavra de Deus, dos ensinamentos da igreja, momento mesmo de luz e de vida na sua vida. TV Araçuaí com muito carinho prepara, estamos aqui toda a equipe trabalhando para levar até você com qualidade nossa pequena, mas importante programação. A TV Araçuaí acontece com a sua colaboração, acontece com a sua participação. Iluminar está no ar, você sempre seja muito acolhido aqui por todos nós. Meu irmão, minha irmã, estamos, como já dissemos, no mês de setembro, mês bonito, mês da primavera, mês em que nós estamos aí sendo revigorados pela mensagem da palavra de Deus. Já no nosso programa anterior, nós falamos aqui da importância da palavra para a nossa vida, nós falamos da iluminação, da luz que ela traz, falamos um pouquinho também sobre a interpretação da palavra de Deus e hoje nós vamos continuar. Durante esse mês de setembro, nós vamos fazer aqui uma série de programas com o tema sobre a palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar um livro da Bíblia em especial. Primeiramente vamos nos perguntar por que a igreja dedica um mês à escritura, à palavra de Deus. Todos os meses não são meses que devem ser dedicados à palavra? Com certeza, devem sim. Mas por que esse mês em especial? Para que nós possamos fazer um aprofundamento. E um aprofundamento aqui, não na Bíblia em geral, mas em um tema específico, em um conteúdo próprio dedicado para esse mês. Então, é tempo de conhecimento do conteúdo, da estrutura da Bíblia. A Bíblia não é um livro comum, como nós já falamos. Ela é um livro especial. E é um livro composto por diversos pequenos livros. Isso que é importante. E em cada livro nós temos uma história, nós temos assim um contexto e o conteúdo junto de cada livro, de cada palavra, é a mensagem do amor de Deus por nós. E é por isso que nós dedicamos um mês então especial para a Bíblia. Este livro, primeiro na vida do cristão, na vida daquele que crê em Deus. Esse ano de 2017, a proposta da igreja é refletirmos sobre a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Esse nome aí um pouquinho complicado, quase um trava-língua, Tessalonicenses. Nós vamos falar sobre isso no programa de hoje. Nosso tema é a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Por que nós vamos falar disso? Primeiro porque a igreja pede nesse ano que nós conheçamos este livro da Bíblia. E algumas coisas curiosas sobre este livro. Você sabia, por exemplo, que a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses é o primeiro escrito do Novo Testamento? Muita gente ainda pensa assim, que a Bíblia foi escrita como ela está diante de nós, como ela aqui está. Primeiro foi escrito Gênesis, depois o Êxodo e assim por conseguinte. E aí nós pensamos também o Novo Testamento, primeiro foi escrito Mateus, depois foi escrito Marcos, depois Lucas e depois João. Não necessariamente. Hoje em dia, a pesquisa que a igreja faz, a teologia bíblica faz, ela pode nos ajudar a saber mais ou menos em que ano foi escrito cada texto bíblico. E aí nós temos, por volta do ano 50 depois de Cristo ao ano 52, foi escrito então esse primeiro texto. Carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Para a gente entender esse texto, nós precisamos de buscar, aprofundar no método paulino, isso é, no método de São Paulo de evangelizar. Como é que Paulo evangelizava? Lembremos nós que Paulo passa então por uma conversão, por uma experiência de mudança de vida, e ele faz ali um retiro espiritual, no qual ele recebe a revelação do próprio Deus, ele tem um contato básico com alguns apóstolos, e ele começa então a evangelizar. E Paulo, ele é um evangelizador itinerante. O que significa isso, padre?
ele é alguém que está sempre em caminhada, em viagem. Na Bíblia, nos Atos dos Apóstolos, nós temos 3 grandes viagens de Paulo. Ele faz um percurso longo 3 vezes. São as 3 viagens de Paulo. E em cada viagem dessa, ele vai passando por diversos lugares, povoados, cidades, comunidades, e ali Paulo evangeliza. E como que Paulo evangeliza? Ele, em primeiro lugar, chega aonde nunca se ouviu falar, talvez, do Cristo. Ele anuncia o Cristo vivo, morto e ressuscitado. Ele ensina os valores cristãos e ele cria ali a comunidade, a igreja. Paulo é, portanto, um missionário. Ele é um missionário. Ele vai anunciando o evangelho e também fundando igrejas. Mas como nós sabemos, Paulo não podia ficar preso a cada cidade por onde ele passava. Ele criava a comunidade e ele tinha que ir adiante. Assim ele fez em tantos lugares. E ele indo adiante, a comunidade permanecia. Ele escolhia ali líderes, homens e mulheres que pudessem conduzir a vida daquele povo de fé. Mas ele ia adiante. Para que tudo isso? Para a gente entender cada carta de São Paulo. Por que São Paulo escreve aos Tessalonicenses? Porque os Tessalonicenses são exatamente as pessoas que moravam na cidade de Tessalônica, onde Paulo evangelizou, onde ele pregou o evangelho, fundou uma comunidade, mas ele continuou a sua missão. Então, ele envia sempre uma carta àquela comunidade como continuidade da evangelização. Pode ser uma carta de conteúdo teológico ensinando o povo daquela cidade. Pode ser uma carta de correção, de admoestação. Assim, a diversidade de conteúdos das cartas de São Paulo. Então, Paulo evangelizou, então, a cidade de Tessalônica. E hoje nós vamos falar desse processo de evangelização que ele faz. Nós vamos, meu irmão, minha irmã, para o nosso primeiro momento de intervalo, mas é coisa rápida. Você fique aí nos aguardando, já já estamos de volta. A Liquigás, o Papaléguas, está comemorando o aniversário de Araçuaí com você. No mês de setembro serão sorteados R$1.000 em prêmios. 2 sorteios semanais de R$100. Compre seu gás na Liquigás e o ganhador pode ser você. 3731-1253. Ótica da Fábrica, onde você encontra os melhores óculos pelo menor preço. Temos Ray-Ban, Mormai, HB, Vogue e muitos outros. Crediário próprio em 5 vezes e no cartão em até 10 vezes, sem juros. Venha para a Ótica da Fábrica e confira. Casa Jamil, representante oficial da marca Makita. Temos variedades de ferramentas, artigos de pesca, utensílios domésticos, novidades em show pirotécnico, irrigação em geral e muito mais. Casa Jamil, fazendo melhor para lhe atender. Já imaginou um campo de flores em sua casa? Com os novos limpadores perfumados Asa Leste, esse sonho é possível. Só eles possuem fragrâncias finas extraídas da natureza, deixando seu lar com o verdadeiro aroma do campo. Sem falar no seu poder 4 em 1. Casa limpa e perfumada com um toque final de brilho. Experimente essa sensação de liberdade. Asa Leste, a essência da natureza em sua casa. Material de construção Araújo. Com grande variedade de produtos para acabamento e decoração do seu ambiente. Diferentes modelos de luminárias, nacionais e importadas. Variados tipos de pisos e porcelanatos. E agora contamos com um novo sistema tintométrico da Coral. Com mais de 10.000 cores à sua disposição. Venha, que nós ajudamos a construir o seu sonho. Valorize o seu imóvel com granitos, mármores e acabamentos exclusivos da Marmoraria Araçuaí. Pedras decorativas, pisos, banheiras de hidromassagem, louças e metais sanitários. 3731-2843. Na Drogaria Brasil você encontra remédios com até 90% de desconto. Contamos também com muitos medicamentos gratuitos. Temos promoção no ômega 3, cálcio para os ossos e vitaminas de A a Z. Tudo com o melhor preço da cidade. Sob nova direção da Casa Jamil.
A Contabilidade José Santos, que há 30 anos presta serviços em Araçuaí e região, agradece aos seus parceiros pela confiança. Contabilidade José Santos. Fone 3731-1623. Mecânica Apollo, oficina mecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, autopeças, mecânica em geral, aluguel de máquinas. Trabalhamos com cheques e cartão em até 4 vezes. Rua Clemente Santana 80, Bela Vista. Ligue 33 3731 3903. Em busca de um belo sorriso, Dr. Rosélio Borges, especialista em implantodontia e em odontodontia, facetas e lentes de porcelana, cirurgia de bichectomia. Agende uma avaliação. 3731-1540. Já estamos de volta, meu irmão, minha irmã. Coisa boa ter a sua companhia. Nosso programa Iluminar dessa segunda-feira, dia 11 de setembro. Dia especial em que nós estamos conhecendo um pouco mais da Palavra de Deus, aprofundando, conhecendo não só o texto, mas a razão do texto existir. Hoje estamos falando da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. E nós terminamos o primeiro bloco falando sobre o processo evangelizador de Paulo. Como Paulo evangeliza, qual o método que ele utiliza? Esse método missionário itinerante. Então, quando nós olhamos para o capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que lá está narrado como Paulo conheceu a cidade de Tessalônica e como ele ali evangelizou. Paulo chega na cidade e ele se dirige à sinagoga. A sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para ler e estudar a palavra, aprender. Sinagoga significa lugar da repetição, porque ali era o lugar onde a palavra de Deus era repetida e guardada no coração, podemos dizer assim, estudada pelos judeus. Paulo vai então à sinagoga. Durante 3 sábados seguidos, Paulo esteve em Tessalônica, ou seja, ele ficou no mínimo 15 dias, ou podemos dizer 2 semanas, 15 dias nesta cidade. E ali ele anuncia o Cristo. E o texto dos Atos dos Apóstolos vão nos dizer, ali houve algumas conversões. Alguns homens e não poucas mulheres aderiram à mensagem de Paulo, isso é, se tornaram então cristãos, pessoas seguidoras de Jesus. Contudo, Paulo enfrenta em Tessalônica uma crise. Os judeus, vendo o efeito da sua pregação, a beleza da sua mensagem, eles começam então a criar um ambiente de hostilidade contra Paulo, perseguindo Paulo, colocando a vida de Paulo em risco. Com isso, Paulo tem então que interromper o seu processo evangelizador em Tessalônica. Depois do tumulto gerado pelos judeus por causa da inveja diante da pregação de Paulo, Paulo tem que então fugir à noite para não ser assim morto ou perseguido pelos judeus. E a justificativa para essa perseguição feita a Paulo é que ele está anunciando que Cristo é rei. E Cristo sendo rei, César, que era o imperador, podemos dizer assim, o rei, estava tendo o seu território, o seu poder diminuído. Por isso, Paulo, então, precisa fugir para Bereia. Então, vejamos que a evangelização de Paulo em Tessalônica é uma evangelização rápida, cerca de 15 dias. Mas ali ele plantou a semente do evangelho. E muitos aderiram, acolheram e fizeram essa semente germinar, essa semente crescer. E é então que nós temos, para isso, entender a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Então, Paulo foge de lá e vai para uma cidade chamada Bereia, depois para Atenas e depois para Corinto. Está vendo? Todas as cidades que Paulo percorria evangelizando. E é de Corinto que Paulo escreve, depois de ter saído, ele escreve aos homens e mulheres de Tessalônica. Antes, porém, dele escrever a carta, o que Paulo fez? Ele pegou Timóteo, que era seu companheiro de evangelização, e enviou de novo a Tessalônica, para saber como é que estava o processo. Aquele povo que foi inserido na fé de Cristo, como que eles estavam
caminhando. E Timóteo retorna até Paulo, junto a Corinto, na cidade de Corinto, e traz as notícias de Tessalônica. E as notícias são boas. Paulo fica muito feliz em saber que aquele povo, para os quais ele anunciou o evangelho de Jesus naquela cidade de Tessalônica, eles permaneceram fiéis ao evangelho. Paulo se sente encorajado e entusiasmado pelas notícias que Timóteo traz da comunidade de Tessalônica, da igreja de Tessalônica. São boas, são ótimas as notícias. O povo, mesmo com a perseguição sofrida por parte dos judeus, o povo continua firme na sua fé. O povo continua fazendo a igreja ser edificada, a igreja crescer. Meus irmãos, minhas irmãs, e quem são, então, os autores dessa carta? Nós falamos carta de São Paulo, mas, ao mesmo tempo, nós temos colaboração de outros homens. Quando Paulo começa escrevendo a carta aos Tessalonicenses, lá por volta do ano 50, 51 ou 52, ele começa dizendo: nós, Paulo, Timóteo e Silvano. No início do capítulo 1, primeiro versículo, a igreja e aos irmãos de Tessalônica. Ou seja, ao usar esse plural e escrever os nomes de Paulo, Timóteo e Silvano, ele está mostrando que é uma carta coletiva. Carta coletiva. E o que alegra Paulo? Ele começa escrevendo na sua carta da alegria que ele traz no seu coração pelas notícias recebidas de Timóteo. O que alegrou Paulo? É saber, então, que aqueles homens e aquelas mulheres da cidade de Tessalônica, eles continuaram firmes em três coisas: a fé, a caridade e a esperança. Esses são temas recorrentes das cartas de São Paulo. A fé, a caridade e a esperança. E Paulo vai escrever isso claramente para os Tessalonicenses, dizendo: eu me sinto feliz porque vocês estão firmes na atividade da fé, vocês têm um esforço para praticar a caridade e vocês continuam firmes e perseverantes na esperança. Isso é motivo de alegria para o coração de Paulo. O povo não se deixou perder. Porque isso é muito comum no processo evangelizador. Enquanto tem alguém ali como Paulo, uma figura líder, que diz a palavra, que conduz a comunidade, é fácil a comunidade caminhar. Mas quando falta alguém com esse espírito de liderança, a tendência é que a fé do povo esfrie, a caridade seja deixada de lado e o povo perca a esperança em dias melhores, o povo perca a esperança em coisas que vêm da parte de Deus. Isso não aconteceu com os Tessalonicenses. Eles se mantêm firmes nesta caminhada de cristãos. Por isso, nós podemos como que resumir a carta de Paulo como essa expressão de alegria e de fé, pois a comunidade se manteve caminhando em passos firmes, em bases fortes. A carta não apresenta muitas advertências. Paulo não está ali para corrigir a comunidade, mas para ajudá-la a progredir nessa experiência. Nós vamos para o nosso intervalo, meu irmão, minha irmã. Depois nós vamos continuar conhecendo a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Já estamos de volta para você. Laboratório Label. Realizamos mais de 1000 tipos de exames com equipamentos automatizados. Contamos com ampla sala de espera, ambiente exclusivo para Dextrosol, espaço criança e logo após a coleta, as crianças recebem a tão esperada bolinha da coragem. Fazemos coleta em domicílio, atendemos diversos convênios. Estamos localizados atrás do hospital e temos atendimento 24 horas pelo mesmo. Tudo isso com celeridade e precisão na entrega dos resultados. Laboratório Label, um jeito humano de cuidar de você. Desde 2001, a Vidros e Cia inova e revoluciona a cidade de Araçuaí e região com seus produtos de qualidade. Vidros temperados, portas e armários laqueados em várias cores, janelas e portões de alumínio, sacadas e guarda-corpo. Agora, com uma grande novidade, oferece serviços com aço inox. O seu corpo é uma arte. Use, abuse da moda e sinta-se bem. Corpo e arte.
Surpreenda quem você ama com lindos presentes e arranjos que combinam carinho e ternura com a valorosa magia da nossa cultura regional. Na Floricultura, você tem o presente certo para envolver, conscientizar e encantar quem você ama e quer bem. Floricultura, Rua Dom Serafim, 226. Na Ciclo Dias, você encontra uma variedade de móveis e eletrodomésticos. Dividimos em até 15 pagamentos no crediário próprio e financiamos em até 24 pagamentos sem entrada. Todas as possibilidades para a sua casa você encontra aqui. Danlis, uma loja para todos. Rua Osório Colares, 217. Programa Iluminar de volta na sua tela. Que coisa boa ter você junto de nós em cada segunda-feira. Queremos levar até você sempre uma mensagem de luz, mensagem de esperança, de vida. Que a luz de Deus guie os seus passos, meu irmão, minha irmã. É isso que nós desejamos. Felicidade, vida junto de Deus. Essa felicidade é que nós transmitimos. Não a felicidade do mundo, mas a felicidade de quem encontrou o caminho certo para seguir na sua vida. Coisa boa. Hoje a nossa iluminação parte de um texto muito específico da Bíblia. A primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que a igreja nos convida a refletir nesse mês de setembro, mês dedicado à Bíblia. Eu vou tentar apresentar aqui agora para vocês um pouco da estrutura deste texto bíblico. Com muita calma, nós vamos tentar compreender como é que o texto se divide, porque cada texto da Bíblia, cada livro, ele tem uma organização, um início, ele tem um meio e ele tem um fim. E nesse meio, os temas estão ali envoltos e eles ocupam o espaço, os temas teológicos, os temas sociais, os temas litúrgicos, etc. E são todos espalhados ali na estrutura do texto. Então vamos ver. Nós temos então, podemos dizer assim, 4 partes na carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Nós temos o início, que nós podemos chamar de ação de graças, e dentro dessa ação de graças, nós temos então a saudação inicial. Paulo se apresenta, quem escreve, para quem. É assim que uma carta é, né? Naquele tempo em que a gente escrevia muito carta para enviar para nossos amigos, para nossos parentes, é assim que nós fazíamos. Começamos uma carta dizendo quem é que escreve e para quem escreve. Paulo também começa. Eu, Paulo, Timóteo e Silvano, a igreja que está em Tessalônica. Depois dessa saudação inicial, Paulo ele vai então fazer essa ação de graças, essa louvação a Deus e agradecimento aos fiéis de Tessalônica pelo trabalho, pela edificação que eles têm realizado, pela resposta de fé, de caridade, de esperança que eles estão vivendo. Ele recorda a ida de Timóteo a Tessalônica, como ele volta trazendo boas notícias. E ao final disso ele diz assim: eu desejo que vocês perseverem nessa experiência que tem crescido na vida de vocês. É um voto final de Paulo de perseverança. Depois desta ação de graças inicial, Paulo ele vai de alguma forma, ele vai tratar de temas importantes para que o povo da comunidade tessalônica continue firme na fé. Ele vai esclarecendo algumas dúvidas, ele vai iluminando a vida de fé daquele povo com o seu ensinamento. Ensinamentos de prática cristã de quem vive seguindo Jesus Cristo. E ele fala de 2 temas importantes: a santificação e a caridade. Um convite feito da parte de Paulo a todos aqueles que seguem Jesus Cristo a buscar a santidade. Nós vamos falar um pouco mais sobre essa experiência de santidade mais à frente, para esclarecer também a compreensão de Paulo sobre santidade. E ele ainda recorda e convida todos a crescerem cada dia mais na experiência da caridade. Paulo também trabalha um tema importantíssimo para a fé cristã. Ele vai falar da experiência pós-morte e também da experiência antes da morte. O que nós chamamos na nossa igreja de
conteúdo escatológico. Havia uma grande dúvida na comunidade de Tessalônica acerca daqueles que já morreram e dos que ainda não morreram, mas que poderiam experimentar a segunda vinda de Jesus. É tema de São Paulo nessa primeira carta, e também será na segunda a questão da parousia, isso é, da segunda vinda de Jesus. E aqui é importante esclarecer uma coisa. O próprio Paulo, no início de sua teologia, da sua pregação, ele tem uma compreensão assim de que a segunda vinda de Jesus será um pouco rápida. Ele mesmo vai se colocar entre aqueles que vão experimentar e viver a segunda vinda de Jesus. E a dúvida do povo é: aqueles que já morreram serão salvos iguais àqueles que estarão vivos quando o Cristo voltar? Paulo, então, vai tentar esclarecer essa questão. Como que ele faz isso? Ele faz da seguinte maneira. Ele faz falando de duas realidades. A realidade da ressurreição e a realidade chamada de arrebatamento. Porém, o principal da mensagem dele é: não cabe a nós ficarmos preocupados quanto à hora ou o dia da segunda vinda de Jesus. Cabe a nós vigiar e se preparar para viver bem esta experiência. Depois Paulo continua fazendo conselhos, apresentando conselhos para que os cristãos caminhem cada vez mais melhor nos passos de cristão. Ele faz o seu voto final, oração pelo povo, convite mais uma vez à perseverança e, por fim, a sua despedida. Olha aí o contexto. São 5 capítulos, e nesses 5 capítulos ele apresenta saudação inicial, conselhos à prática cristã e saudação final e despedida. Elementos importantes que aparecem, então, nesta carta. É essa busca à santidade que Paulo vai apresentar ali no capítulo 4. Todo cristão é chamado a ser santo, porque o Pai de todos nós é santo. Esse convite bonito que Paulo, ao exemplo de Jesus, faz. O próprio Jesus disse: sede santo, porque o Pai de vocês é santo. E ele trata de um tema aqui muito especial, que é as relações conjugais. As relações conjugais bem vividas, de forma ética, de forma respeitosa, elas já simbolizam a vida de santidade. Sabendo que a realidade da cidade para a qual Paulo prega é uma realidade bem conturbada no campo ético. Uma cidade povoada por diversos povos, diversas etnias, e ali se mistura a estrutura ética de um povo e de outra. E Paulo quer iluminar pela proposta cristã de vivência, então, da santidade. Fala-nos ainda da exigência, da necessidade do amor mútuo, base do ensinamento cristão, e ele elogia a comunidade porque está vivendo muito bem esse amor mútuo entre si. Olha aí uma visão panorâmica da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Bem resumido, mas apresentando um pouco do conteúdo dessa carta. Nós vamos para o nosso intervalo, já estaremos de volta e vamos continuar falando então dessa experiência da leitura desta carta. Vale Agropecuária, empresa especializada que atende todas as necessidades do homem do campo, com máquinas modernas e consultoria. Aguardamos sua visita. Quer navegar em alta velocidade? Conexão de confiança para um mundo em rede. Assista seus filmes com uma qualidade incrível. Compartilhe fotos à velocidade de um clique. Transfira arquivos com a agilidade que você precisa. Só na IBNet você é feliz de verdade. Você quer o seu ambiente com mais aconchego e beleza? Piso laminado, passadeira, carpete, piso emborrachado e madeira maciça. Tudo com alta qualidade e bom preço. Procure a CR Pisos e Revestimentos. No horizonte da comunicação, nasce em agosto de 2008 a Vale FM. São mais de 1000 watts de potência, com audiência regional, transmitindo uma programação eclética e de qualidade. 24 horas de programação. A Vale FM é, sem dúvida, a sua melhor companhia.
Meu irmão, minha irmã, estamos de volta com o nosso programa Iluminar, Luz de Deus para você. Queremos sempre que a sua presença aqui, ela seja uma presença amiga. Aproveitamos já para agradecer a você que sempre nos assiste, não só nas segundas-feiras, mas também toda a programação ao longo da semana da nossa TV Araçuaí, nosso programa Iluminar e tantos outros que fazemos com dedicação e carinho para você que faz a TV Araçuaí acontecer. Hoje nós estamos falando então da carta de São Paulo, da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Queremos também ainda recordar que você que não pode nos assistir por meio do canal 12, todos os nossos programas estão no YouTube, na internet, por meio do nosso canal TV Araçuaí. Lá você acompanha tudo o que nós fazemos aqui. Vamos falar agora um pouquinho sobre um tema importante que Paulo traz na sua carta aos Tessalonicenses, que é a questão da vigilância. Uma vez que nós não sabemos quando se dará esse nosso encontro definitivo com o Cristo, com Jesus, que nós podemos chamar de segunda vinda, mas também podemos chamar da nossa experiência de final da nossa experiência de vida, como que se dará isso? Paulo, então, lembra-nos que não cabe a cristão católico ficar preocupado. Quando será? Como será? De que maneira? E a igreja vem ensinando isso ao longo dos anos. Fiquemos aí anunciando, é hoje, é amanhã, o mundo irá acabar. Essas previsões não fazem parte do ensinamento cristão católico. O próprio Jesus nos disse, não cabe a vós saber o tempo e a hora, mas somente ao Pai do céu. Só Ele tem, então, o controle sobre todas essas experiências. Mas nós devemos ter, então, uma atitude diante disso. Qual que é a atitude nossa? É a atitude da vigilância. É estar sempre se preparando para a nossa experiência de passagem. Segundo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, o que era estar preparado? É viver na luz. Isso é estar preparado. Isso é a vigilância. Estar sempre vivendo iluminado. Estar em pleno dia. O próprio Paulo vai nos dizer, nós somos filhos e filhas da luz, não somos filhos da noite nem das trevas. Não somos. Vivemos como se fosse em pleno dia. Tem muita gente que ainda, me parece que ainda não entendeu isso, que é filho da luz. Tem gente que ainda acha que é filho das trevas, que vê também a sua vida às vezes rodeada de tanta escuridão e não consegue enxergar quase nada da luz que nos envolve. Vivemos rodeados e iluminados pela luz que vem do próprio Deus, luz que nós recebemos no nosso batismo e que, se cuidarmos bem, ela não se apaga em nossa vida. Ela continua firme, ela continua nos mostrando os passos a serem dados. Somos homens e mulheres, filhos e filhas da luz que provém de Deus. Por isso estamos sempre olhando ao nosso redor para as nossas atitudes de vida. Isso é vigiar. Não é vigiar o outro, é vigiar a sua própria conduta, seu próprio modo de viver e de fazer as coisas acontecerem. Paulo, então, vai nos dando caminhos para essa vigilância. A vigilância, segundo Paulo, é em primeiro lugar para si mesmo, mas a comunidade de fé deve também se ajudar mutuamente. Como que ela fará isso? Aquele que já se sente iluminado, não por orgulho, mas ele irá então admoestar os indisciplinados. De fato, em toda comunidade, em toda organização, ela vai haver alguém que não consegue ali caminhar segundo os ensinamentos, a disciplina, a ordem proposta. Paulo nos diz, esses devem ser admoestados, devem ser lembrados e recordados da conduta de vida que é exigida de cada um deles. Outra coisa que Paulo nos recorda, reconfortar e encorajar os tímidos. Olha só que coisa bem atual. Há ainda muitos que por timidez
não conseguem experimentar e encontrar em suas vidas a beleza que muitos de nós já encontramos. Não conseguem se abrir para isso, não conseguem se inserir na vida em comunidade, não conseguem se inserir na vida boa, que é a vida de quem é filho da luz. Paulo nos convida, então, a reconfortar, a dizer, você é capaz, venha para junto, venha para o centro, venha ficar ao nosso lado, vamos caminhar juntos. Depois Paulo nos diz sustentar os fracos. Isso é uma atitude de caridade nossa e totalmente evangélica. Sustentar a fraqueza dos outros. Não é ficar ajudando a quem é fraco cair mais ainda, mas é ajudar a quem é fraco a se levantar e a caminhar. E por vezes até levá-lo em nossos próprios braços. A exemplo do bom samaritano, que ajudou aquele homem caído, que o colocou em seu próprio cavalo e o levou para ser cuidado. E para isso, Paulo nos diz, é preciso então ser paciente, cultivar essa virtude que vem do próprio Deus da paciência, de saber esperar, de saber que o tempo do outro é diferente do meu tempo, saber que o tempo de Deus também é diferente da minha compreensão de tempo, ser paciente, saber enfrentar os momentos de dificuldade. Isso é também ser vigilante. Por fim, Paulo nos convida a duas experiências importantíssimas. Alegrar-se e dar graças a Deus. E depois se guardar do mal. Alegrar. Nós temos que louvar e bendizer. Não queremos ninguém que é membro da comunidade triste e abatido. Louve e bendiga a Deus por aquilo que, mesmo pequeno ou grande, Ele faz na sua vida. É isso que Paulo convida a comunidade e a cada um de nós. Bendizer a Deus e se guardar do mal. De fato, o mal ele chega até nós de diversas maneiras. Por isso é preciso se guardar de ocasiões que provocam o mal. Isso serve para todo mundo, em todas as experiências de fé ou não. Procurar esquivar-se do mal. Procurar saídas de bem, de vida, de luz. Isso serve para todos nós. São esses, então, alguns conselhos valorosos e preciosos que Paulo passa e transmite à comunidade. Aqui nós encerramos um pouco esse conteúdo da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Muito bem, meu irmão, minha irmã, nós vamos para o nosso intervalo. Já estamos de volta, vamos ler e meditar a palavra de Deus e rezar por você. Comece e termine bem o seu dia com as delícias da padaria e confeitaria Pingo Doce. Pão quentinho a toda hora e uma grande variedade de biscoitos, bolos, tortas, doces e salgados que podem ser acompanhados de seu suco preferido ou um delicioso cappuccino. Você pode deliciar tudo isso em nosso espaço amplo e confortável ou na comodidade de sua casa, porque também aceitamos encomendas. Pingo Doce, Padaria e Confeitaria. Telefones 37 31 45 10 ou 999 42 04 38. Madeireira JM Chaves. Madeira de qualidade para travamentos em geral, em atacado e varejo. Visite-nos e faça um orçamento. 99962 1218 em Araçuaí. Pedega Supermercado, onde seu dinheiro compra muito mais. Preços baixos todos os dias e um atendimento de qualidade em frente ao mercado. A Madeirarte produz sob medida e com toda a dedicação os móveis e ambientes dos seus sonhos. Possui soluções sob medida para residências e ambientes corporativos. Madeirarte Móveis Planejados. Qualidade e compromisso com você. Telefone 37 31 41 97. Fale, leia e escreva inglês e espanhol fluentemente com a Luziana Lana Idiomas. Luziana Lana Idiomas. Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. Fone 3731-3911. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Nosso último bloco do programa Iluminar. Momento em que nós estamos, depois de escutar um ensinamento, compreender melhor o texto,
nós vamos rezar, meditar a palavra. Ela agora é trazida para o nosso coração. Ela agora é semeada, é plantada na nossa vida, escutando as palavras que o próprio Paulo compôs com cuidado, escolheu cada palavra para transmitir melhor à comunidade de Tessalônica os ensinamentos da fé. É o nosso contato com a palavra. Meus irmãos, minhas irmãs, sobretudo, um dos elementos primordiais da palavra de Deus é o encorajamento. Ela é uma palavra que vai nos encorajar diante da vida. Por isso, gosto sempre de dizer, quando lemos a palavra, é preciso perceber que ela não fala de uma realidade fora da nossa vida, mas ela trata exatamente da experiência que nós fazemos no dia a dia. Não é uma palavra extraterrestre, mas é uma palavra terrestre. Uma palavra dirigida a homens e a mulheres. E dirigida, assim podemos dizer, para nós hoje. Mas é uma coisa importante que precisamos aprender, seguir bons conselhos. Sei que nos nossos tempos, poucas pessoas gostam de escutar, poucos procuram e poucos seguem os conselhos. Mas ainda há bons conselhos a serem ditos. Ainda há pessoas que têm a sabedoria de vida capaz de nos iluminar. E a palavra de Deus continua sendo, então, essa mensagem de bons conselhos. Que quem segue por ela, sem dúvida, poderá encontrar coisas excelentes e maravilhosas na sua vida. É exigente, vai exigir muito de nós, mas é uma palavra que vai levando-nos a uma realização, a um encontro conosco mesmo, a um encontro com a verdade, a um encontro com o que há de mais bonito na vida. Hoje nós vamos ler, então, o capítulo 4 da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, versículos 1 a 12. Capítulo 4, versículos 1 a 12. Leitura da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Meus irmãos, pedimos e suplicamos no Senhor Jesus. Vocês aprenderam de nós como comportar-se para agradar a Deus. Vocês já se comportam assim. Continuem progredindo. Vocês conhecem as instruções que lhes demos em nome do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vivam consagrados a Ele, que se afastem da libertinagem, que cada um saiba usar o próprio corpo na santidade e no respeito, sem deixar-se arrastar-se pelas paixões, como os pagãos que não conhecem a Deus. Quanto a isso, que ninguém ofenda ou prejudique o seu irmão, porque o Senhor se vinga de todas essas coisas, como já dissemos e demos provas. Deus não nos chamou para a imoralidade, mas para a santidade. Portanto, quem despreza essas normas não despreza um homem, mas o próprio Deus que dá o Espírito Santo para todos vocês. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então nós ouvimos aí esse texto de Paulo, que já está caminhando para o final dos seus ensinamentos nesta carta, e ele é importante por quê? Porque ele traz para nós uma consciência prática. Ser cristão, na verdade, é passar por uma conduta de vida semelhante à de Jesus. Ser cristão é, sobretudo, assumir um modo de viver. Não é outra coisa. Não é só ir à missa. Não é só ser um bom rezador. Quem reza bastante, reza bem. Não é só isso, mas é assumir uma conduta, uma experiência de vida, um modo de se apresentar para o mundo e para as pessoas. E nisso Jesus nos convida, então, através da mensagem de Paulo, a essa experiência de santidade. Fazer o bem. Mas o bem por quê? Porque o bem nos edifica, o bem nos ilumina, o bem nos faz crescer. Cristo fez o bem, por isso ele é grande. E ele só fez o bem, conforme a própria palavra de Deus vem nos explicar. Paulo faz ainda o convite à experiência do amor.
A igreja nunca deixará de pregar e de convidar os cristãos a se amarem uns aos outros, porque isso é o coração do Evangelho. O amor supera todas as coisas. O amor supera tudo. O amor constrói tudo aquilo que precisa ser construído. Por isso nós queremos então rezar a Deus por você que nos acompanha, para que você também, a exemplo da comunidade de Tessalônica, possa progredir cada vez mais na experiência de fé que você faz em sua vida. Progrida na fé, na caridade e na esperança. Rezemos. Ó Deus de amor, obrigado por caminhar com todos nós, pobres, pecadores e injustos. Dá-nos simplicidade e coragem para reconhecer os perigos e evitá-los, não nos deixando dominar pelo lado escuro da vida. Em Ti, Senhor, presença que salva, depositamos nossa esperança e confiança. Reveste, Senhor, a miséria de nossa pequenez com Tua misericórdia, pois somente Tu, ó Deus de amor, és justo e misericordioso. Misericórdia para nós, ó Deus, e misericórdia para todos, é o que pedimos. Dá-nos a graça de ver o vosso rosto luminoso no outro e não ver as suas sombras e perdições, pois ver o que é bom no irmão abre o nosso coração e nos faz mais grande. Grato, Senhor, por nos iluminar com a Tua presença. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos chegando ao fim do nosso programa. Muito obrigado pela sua companhia. Continuem nos assistindo todos os dias. É a TV Araçuaí chegando até o seu lar. Quero mandar um abraço hoje para todos, mas muito especial para a Delma. A Delma que nos ajuda na pastoral do dízimo na Paróquia Santo Antônio, ela sempre nos diz: toda segunda-feira estamos acompanhando o seu programa. Muito obrigado e o nosso abraço para você, Delma, e para todas as pessoas que nos assistem. Permaneçam com Deus, vamos pedir a bênção dele para todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu abraço a todos, permaneçam no amor de Deus e iluminados por Ele. Até o nosso próximo encontro.